Graças a Deus. Quando muitas pessoas querem aprender a ouvir a Deus, como ouvir a voz de Deus. Bom, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no livro de Gálatas, ele ensina que Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo Ele mesmo maldição em nosso lugar. Em que Cristo, ele viveu debaixo da lei, lá no capítulo 4, Paulo fala, para que o Espírito viesse sobre nós a bênção de Abraão. Ou seja, o Espírito de Deus, pela fé, viesse sobre os gentios. Para que pela fé nós recebêssemos o Espírito da promessa. Então muitas pessoas querem fazer um sumário de como ouvir o Espírito Santo, Mas Paulo explica isso ali nesse texto. Pela fé na pessoa de Jesus Cristo, eu recebo o Espírito Santo. E pela mesma fé que eu recebi, eu, agora tendo o Espírito Santo, ando nessa mesma fé. Essa mesma fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho liberdade agora no Espírito para fazer as coisas da vida. E nessa liberdade agora, não sendo mais menino, não sendo mais escravo, não agindo mais como escravo da lei, mas na liberdade da pessoa de Jesus Cristo, eu, pela fé, a vida que eu vivo na carne agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Dessa forma, eu escuto o Espírito Santo, crendo que Jesus Cristo perdoa os meus pecados, não com medo de viver a minha vida, não com medo de tomar decisões, É difícil para um crente tomar decisões. As pessoas estão sempre perguntando o que é certo e o que é errado. Principalmente os crentes. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de menino. Qual é a doutrina 100% correta sobre X questão? É certo comer comida sacrificada ou é errado? Em primeiro lugar, nós temos o Espírito Santo, E ele vai nos conduzir a toda a verdade, Jesus disse. Em segundo lugar, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se nós ficarmos criando lei, tanto para nós mesmos quanto para os outros, nós estamos indo contra a liberdade do Espírito. Se nós quisermos falar para as pessoas como elas devem viver a sua vida, ou dar uma lista de regras, para que a pessoa acerte, nós estamos minando a fé, minando a graça de Deus, E eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Paulo fala isso. Então, como o crente ouve a voz do Espírito Santo, ele ouve a voz do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo, crendo que todos os seus pecados estão perdoados, crendo que pela fé ele recebeu o Espírito Santo em Jesus Cristo, e o Espírito Santo guia toda a verdade, Outra coisa, lá em João, no capítulo 10, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas ouvem a minha voz e me seguem. O que Jesus quis dizer com isso? Exatamente o que o texto diz. Deus fala conosco, nós ouvimos no nosso espírito e nós seguimos Ele. De que maneira Deus fala conosco? Ele nos ensina o que nós devemos e não devemos fazer, como nós devemos agir. A sabedoria para tomar decisões vem do Espírito de Deus. Em 1 João 2,
versículo 20 e no 27 diz que nós temos a unção que vem do Santo e não precisamos que ninguém nos ensine. A unção dele nos ensina todas as coisas. Então, glória a Deus por isso. Nós temos agora o conhecimento de Deus. Não uma lista de regras de o que nós devemos fazer, mas pela liberdade do Espírito de Deus, o Espírito nos guiará a toda a verdade. Então é isso que nós devemos ter em mente. Isso nos ajuda a manter nossa mente em paz, porque muitas vezes nós erramos, né? Mas em Isaías é dito que se alguém se desviar do caminho, ouvirá uma voz atrás dele dizendo: esse é o caminho, andai por ele. E se eu me desviei do caminho, Yuri, como eu vou voltar? Se eu desobedeci a voz de Deus, como eu vou voltar? Fique em paz. O mesmo Deus que te trouxe até ele agora vai te mostrar quem é o caminho, vai te mostrar que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vê ao Pai senão por ele, Jesus Cristo. Ele vai te mostrar, é tanta doutrina que eu não sei mais qual é a verdade, é tanto ponto de vista a respeito de uma, exegese diversa a respeito de uma doutrina bíblica, que eu não sei qual é a verdade. E agora, fique em paz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Não é o seu trabalho autenticar a voz do pastor. O seu trabalho é ouvir ela dentro do seu espírito e crer. Crer que ele está te conduzindo. Isso é a parte mais difícil para a nossa carne. Porque quando você crê que Deus é que te conduz a toda a verdade, o senso de responsabilidade que nós temos, ele praticamente desaparece, porque não é nós mais, é Cristo em nós. E a nossa glória de descobrir uma doutrina ou de fazer uma exegese, ela some. E a paz reina na nossa mente, no nosso espírito. Paz reina. Por quê? Porque é Deus que nos conduziu. Aquilo, a vida do Espírito nos conduz. Glória a Deus por isso. Muitos anos atrás me disseram para mim não fazer teologia. Eu não fiz, respeitei essa profecia. Quando eu voltei para casa, eu fui pro seminário da igreja. Isso foi 7 anos depois ou mais que eu recebi, uns 10 anos depois que eu recebi a profecia para não fazer teologia. E eu não fiz teologia até esse momento. Só que quando eu voltei para casa, fizeram um seminário da igreja e eu quis estar lá. Eu não queria fazer teologia, né? Mas eu fui pro seminário, aprender a palavra de Deus e aprendi a palavra de Deus no seminário. Aí alguém, muitas vezes, depois disso, né? Mas aprendi muito de Deus no seminário. Também aprendi na escola de mestres. E muitas vezes o diabo usou isso para me acusar. Viu, Deus disse para ti não fazer teologia, tu fez tudo errado, tá? Só que o Espírito Santo, durante as ministrações do seminário, durante as ministrações da teologia bíblica, clarificou minha mente para muitas coisas, durante as pregações, né? E principalmente a minha resistência à teologia. E agora? Era para me fazer ou não? Eu vou te dizer, talvez na época que eu recebi a profecia, fosse muito bom não fazer o seminário, porque eu era arminiano, ia entrar para um seminário arminiano de teologia e você sabe o que ia dar, eu também sei, né? Depois que veio a graça de Deus,
eu conheci a doutrina da graça, eu fiz o seminário porque algo me impelia a fazer isso. Eu não fiz porque eu quis, no sentido em que eu planejei isso, mas eu fiz. Várias vezes eu lutei contra isso. E às vezes eu luto contra isso por ter feito seminário e a escola de mestre, porque eu recebi uma profecia para não fazer, mas eu não fiz teologia, né? Eu não planejei fazer teologia. Essa é a questão. Eu não desobedeci. Eu fiquei uns 10 anos obedecendo aquela profecia até que um dia Deus me colocou no seminário. A todas as situações me colocaram ali. Eu não queria fazer, eu conversei com as pessoas que eu conheci. Olha, recebi uma profecia para não fazer teologia, agora eu estou no seminário, né? Eu não queria isso. E realmente eu nem concluí o seminário, né? Graças a Deus, porque eu não quero apanhar minha sabedoria num diploma. Acho que nunca vou terminar. Não sei, Deus é que sabe. Mas Deus usou o seminário, usou tudo para me ensinar. Eu não fiz o seminário para estar em rebelião contra Deus. Deus me colocou lá. E depois que eu terminei o seminário, aí eu comecei a estudar mais teologia, a ler vários livros de teologia. E aí você percebe a diferença. Daí eu queria defender a graça, né? Essa graça maravilhosa que eu aprendi, da liberdade, de eu poder ler um livro, de eu poder fazer qualquer coisa, né? E Jesus é meu elastério, Jesus é a minha justiça. Então, eu sou livre para ler um livro, eu sou livre para ensinar. E, e aí, tá, eu não sou a justiça de Deus, né? Deus me libertou, vou ler. Aí eu li de tudo, li até Platão, li tudo. Aí o tentador veio. Depois de 7 anos que eu não tinha mais problema nenhum com a culpa, com tentações tão fortes assim, Satanás veio e me atirou isso na minha cara, ou não ele, mas talvez a minha própria carne, a legalismo, sei lá. Tu fez o seminário, é por isso que tu tá passando por isso, porque tu fez o seminário, agora tu se acha sábio. Tu fez teologia, além do seminário, tu ainda foi estudar vários livros de teologia e filosofia. Deus te disse para não fazer e agora já era e tal. Meu Deus. Aí, meu Deus, se eu errei, perdoa, pedi perdão. O que eu podia fazer? Mais nada. E mas durante o ataque do diabo, muitas vezes nós não temos a clareza dessa verdade. Cristo me libertou da maldição da lei. Eu não sou guiado pelos rudimentos do mundo, não toque, não isso, não aquilo. Claro, claro, o Espírito Santo sabe o que é melhor para nós, né? Então, para mim não me estribar no meu próprio entendimento, era melhor não fazer teologia e me tornar um otário, né? E ouvir a voz do Espírito, ler a palavra, né? Por outro lado, a Escritura diz que ela instituiu mestres para a edificação da igreja e eu faço parte da igreja, né? Então, ouvir uma pregação, ler um livro de alguém que faz parte da igreja, né? Pode me ser edificante, né? Se eu tiver minha mente
clara, né, de que é o Espírito Santo que vai me guiar a toda a verdade, que os homens erram. Então eu posso, né? Só que eu devo confiar em quem é que me ensina, quem é que me guia a toda a verdade, né? E às vezes não é o momento de estudar, às vezes é o momento de orar, às vezes é o momento de orar. Então, por exemplo, com a depressão que eu tive, eu passei desde novembro do ano passado até agosto, por aí desse ano, ali uma saca, digamos assim. Eu fui submetido a um ataque do diabo e me quebrantei muito, orei muito, né? Eu cheguei a dizer para Deus, Deus, só quero que isso pare, porque eu não quero pecar contra ti. E não importa, porque o diabo usava tudo que eu sabia contra mim, né? Ele colocava doutrinas, tentava retorcer minha mente. Meu Deus, Jesus, o Senhor é meu propiciatório. Pedir misericórdia, né? Pedir misericórdia para Deus. E nossa, foi a coisa mais doída de todas. Então, como que eu fui livre? Pela graça de Deus. Pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas a minha resistência contra Satanás, no caso, da minha parte, ela deveria ter sido mais enérgica. Deveria ter sido. Eu deveria ter sido mais enérgico contra o diabo. Mas eu fui buscar mais me humilhar diante de Deus, né? E às vezes a gente, até no ataque espiritual, nós cometemos algumas, como eu vou te dizer assim, durante o ataque espiritual, alguns deslizes. Ao invés de resistir ao diabo, nós vamos lá e oramos, pedimos misericórdia para Deus. Mas existe um momento nessa pressão que é para resistir a Satanás. E existe um momento em que é só para se sujeitar a Deus. E é uma dupla posição. E às vezes a gente fica, meu Deus, e agora? Como se sujeita a Deus e resiste a Satanás ao mesmo tempo? E é a mesma questão, né? Como que eu vou não estudar teologia ao mesmo tempo? Estudar teologia em outro sentido. Como que eu vou não ter um canudo de teólogo, não fazer parte de um ciclo, né, teológico, mas vou ao mesmo tempo estudar a Bíblia, ouvir pregações sobre a graça de Deus, procurar cada vez mais, né, essas doutrinas maravilhosas da graça de Deus, da nova aliança. Como que eu vou fazer isso ao mesmo tempo, né? Não me tornar um teólogo, digamos assim. Deus sabe que só existe um mestre, esse mestre é Jesus Cristo. E não devo me querer ser chamado de mestre como ele mesmo diz. E a Escritura chama em outro lugar os irmãos de mestre, né? Jesus diz, nós não devemos querer ser chamados de mestre mais, porque um só é nosso mestre, mas em outro lugar a Escritura chama. E Paulo chama a si mesmo de pregador e mestre. Por quê? Porque em Cristo Jesus, em Cristo Jesus eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça de Deus que faz eu ser quem eu sou. Ela me dá dignidade. Ela me faz, na pessoa de Cristo, no corpo de Cristo, um mestre para a edificação da igreja. Ela me
faz? Ela faz os irmãos mestres para a edificação da igreja. E, se fora de Cristo, a gente é pó e cinza, né? Em mim mesmo não sou mestre, não sou nada, mas em Cristo, ou seja, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo, na graça de Jesus Cristo, eu sou o que sou. Isso a gente aprende, não fazendo teologia, mas através da nossa comunhão com o Espírito Santo, nós aprendemos todas essas coisas. De onde vinha toda a minha confiança, de onde vem toda a minha confiança na argumentação? Ela não vem do pedaço de barro, do caco inútil, do barro. Ela vem do tesouro que está dentro desse caco de barro, que é Cristo. Ela vem do tesouro que está dentro desse vaso de barro. Ele pode pegar esse vaso de barro humilhado e ele fará, a Bíblia diz, ele transformará o meu corpo abatido e humilhado em semelhança ao seu corpo incorruptível, revestido de glória. Amém. E Paulo diz: o Senhor me guardará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Como que uma pessoa vai dizer isso? Ela vai dizer pela fé em Jesus Cristo, pela fé na palavra de Deus, pela fé. Fiel é quem me chama e também o fará. Paulo fala. Fiel é quem me chama e também o fará. Ele vai fazer, ele vai completar a obra que ele mesmo começou. Ele vai terminar na minha vida a obra que ele mesmo começou. Se ele precisar bater, ele vai bater. Se ele precisar me humilhar, ele vai me humilhar. Se ele precisar fazer o que for necessário para que eu me torne sem mais semelhança de Jesus Cristo, ele vai me humilhar. Ele vai me humilhar. Glória a ele tem o direito de fazer. Desde que ele, não só desde que ele faça, mas para mim, desde que ele me faça semelhança ao meu Senhor Jesus Cristo. Ele faz o que quiser comigo. Ele tem o direito de fazer. E graças a Deus que eu estou na pessoa de Jesus Cristo. Pela minha fé eu estou firme. E eu temo, como diz Paulo, porque eu não sou melhor do que aqueles que não estão. Eu temo, pela minha fé, eu estou na bondade de Deus. Eu considero tanto a bondade de Deus quanto a severidade, né? Porque se eu não permanecer na bondade de Deus, eu seria cortado. Mas pela minha fé em nome de Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus, essa fé que não vem de mim é dom de Deus, que é a fé dos eleitos de Deus. Eu estou na pessoa de Jesus Cristo e vou permanecer até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Tenha um bom dia.